Olá, turma boa! Desejo que todos estejam bem e com saúde. Eu sou a professora Ana Paula e na aula de redação de hoje nós faremos a correção da atividade proposta anteriormente. Na aula passada nós falamos sobre o gênero textual artigo de opinião. Vimos que esse gênero é opinativo e argumentativo, porque faz uso de argumentos, justificativas, exemplos para sustentar a sua tese, ou seja, a sua ideia defendida. E aí nós vamos começar pela leitura e um primeiro contato com o gênero textual. Caos no Espírito Santo. Mais do que um problema policial, um problema ético, por João Neto Pita. Tiro para o lado, tiro para o outro. Assaltos a lojas e a vidas, feitos não só por quem já é de costume fazê-lo, mas por cidadãos que batem panelas contra a corrupção, que pregam que bandido bom é bandido morto. Pelo João de esquerda, pelo José de direita e também pelo conhecido cidadão de bem. E claro que isso vai muito além de uma crise policial. Estamos vivendo um declínio ético-moral. Basta pensar o seguinte: quem faz o bem ou deixa de fazer o mal apenas porque está sendo fiscalizado não é bom, nem ético. É simplesmente alguém astuto. O caso que citei acima não é abstrato, aconteceu no Espírito Santo. E enquanto muitas pessoas pararam para pensar somente na crise policial, deixaram de pensar no que é ainda mais grave, o problema ético estrutural. A célebre pergunta da filosofia cai bem quando o assunto é ética. Por que fazemos o que fazemos? O romano Cícero costuma dizer que quem faz o que faz, pensando não no bem da atitude em si, mas na boa aparência que o bem traz para quem o faz, não é ético, é esperto. Ajudar uma velhinha a atravessar a rua visando o júbilo dos olhares que a acompanham e não o bem-estar da senhora é a atitude de quem visa a aprovação, a aparência e não a bondade em si, a atitude virtuosa. O que você faria se fosse invisível? Longe de qualquer câmera ou de qualquer olhar observador, somente você e a sua sombra tentando resistir à sedução de seus demônios interiores. Pegar ou não pegar o celular perdido, o dinheiro, o tênis de marca. São questões que deixo para você. Alguém disse certa vez que o brasileiro se indigna com a corrupção, não pelo motivo de esta ser uma perversão de ética, e sim por não estar participando dela, estando, portanto, na categoria de besta. E uma coisa que o brasileiro não quer ser é besta. Um malandro nunca aceitaria tal alcunha. Somos defensores da ética da conveniência. Se está bom para mim, tudo bem. O que não percebemos é que, olhando por essa perspectiva, não somos mais uma sociedade coletiva com direitos sociais. Somos bichos acéfalos, que terminarão em uma luta de todos contra todos. A ética também é um pouco disso. Antes de fazer qualquer atitude, parar e pensar. O que a minha mãe pensaria sobre isso? Ela gostaria que eu pescasse na prova? Que eu roubasse a caneta ou o sonho de alguém? A ética também se escora na capacidade de se colocar no lugar dos outros e lembrar que a vida é muito mais do que um cenário uniforme, entendendo os deveres, direitos de cada um nesse pedaço de tempo e universo. É preciso mensurar as nossas atitudes e, de certa maneira, pensar como advertiu Kant, generalizando os nossos atos, imaginando assim o que aconteceria caso todos mentissem ou furtassem, para que assim possamos construir uma sociedade menos egoísta e mais ética.
Então, gente, o artigo de opinião, ele fala sobre um fato acontecido no Espírito Santo, que foi a greve policial, onde a sociedade aproveitou a ausência desses profissionais na rua e começaram a assaltar. E aí ele faz uma crítica, né? Ele cita, né? Aquele cidadão de bem que falava que bandido bom é bandido morto, aquele que batia a panela, o João de esquerda, o José de direita, né? Então todos naquele momento se viram na condição ou no direito de ir lá e pegar o que não era seu. E aí ele faz essa crítica, né? O quanto que a sociedade está vivendo esse declínio ético, né? Essa visão de achar que pode ser aprovado, que não tem deveres, só tem direitos e assim por diante. E aí vamos às questões agora. No artigo em análise, a partir de um fato ocorrido no Espírito Santo, o autor faz uma reflexão, identifique-a no texto. Então, ele reflete sobre o comportamento antiético dos cidadãos brasileiros, que faz com que não pensemos na coletividade, mas no ganho pessoal. Então, ele fala, né, sobre essa questão do declínio ético, que as pessoas só pensam em si e não pensam no coletivo, no todo. A segunda questão. O texto em análise é um artigo de opinião escrito por João Neto Pita, estudante de Direito e colunista na empresa Caminhos. Quanto a esse gênero, são consideradas corretas as seguintes características. Então, nós temos aí 1, 4 e 5. É um texto dissertativo argumentativo que defende uma opinião sobre um determinado assunto, pois trata-se de um artigo de opinião, né? É um texto que pode ser escrito por qualquer cidadão da sociedade que pretende manifestar a sua opinião, correto também, porque qualquer pessoa pode escrever um texto opinativo, dando a sua opinião sobre um determinado fato. E é publicado somente em revistas e jornais impressos ou televisivos. Também está correto. Terceira questão. No artigo em análise, o autor defende a tese, ideia principal, identifique-a. Então, qual é a ideia defendida no texto? De que hoje nós vivemos um declínio ético-moral, a sociedade brasileira como um todo, né? As pessoas só pensam no seu bem próprio, não pensam no bem coletivo. Então, por isso esse declínio. Quarta questão. O que é possível afirmar a partir de informações e argumentos citados pelo autor sobre o brasileiro? Então, que o brasileiro é um povo que se indigna com a corrupção quando este não usufrui dela. Então, o brasileiro só acha que é corrupto quando ele não faz parte. Por exemplo, se eu estou na fila e eu vejo alguém furando aquela fila, eu acho que aquilo é corrupção, eu vou me indignar, mas aí se eu furo a fila no lugar de alguém, para mim aquilo não é corrupção. Então ele só acha que é corrupção quando não usufrui dela. É um povo adepto da ética pela conveniência, né? Então ele só pensa naquilo que o convém. Quinta questão e última. Na conclusão, o autor do texto optou por fazer o fechamento do seu pensamento propondo uma solução. Comente. Então, sim, né? Ele propôs ações reflexivas que devem ser realizadas por todas as pessoas. Ele deixa aí no final uma reflexão para que nós possamos pensar nos nossos atos, nas nossas ações. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Aguardamos as devolutivas de vocês. Eu e a professora Joá Inês. Abraço e até a próxima aula.